Hora da gente falar mais uma vez aqui do conflito no Oriente Médio, que infelizmente se intensifica a cada dia. O exército israelense recebeu ordens para intensificar os ataques em Teherã. Eliseu Caetano tem mais detalhes para a gente, direto dos Estados Unidos. Eliseu, bom dia para você. O que é que se fala a respeito dessa intensificação dos ataques israelenses ao território iraniano? Oi, Nonato, bom dia para você, para Paula e para todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento 6 horas da manhã, com 35 minutos por aqui. Temperatura, de momento, no sul da Flórida, acabou de chover, mas tá quente, viu? Por volta ali de 26 graus Celsius. Antes de mais nada, quero desejar um bom feriado para você e para todos que nos assistem de Corpus Christi aí no Brasil, e um bom feriado também para os brasileiros que nos acompanham através do digital e que estão aqui nos Estados Unidos, porque aqui, Nonato, hoje também é o feriado. Hoje, 19 de junho de 2025, os Estados Unidos comemoram o Juneteenth, que é o feriado nacional que marca, que celebra o fim da escravidão no país. Marca o dia em que os últimos escravizados lá no estado do Texas tomaram conhecimento da liberdade deles. Portanto, feriado por aí, feriado por aqui também. Agora a gente segue acompanhando mais um dia na escalada das tensões lá no Oriente Médio. Já vamos completar uma semana de conflitos entre Israel e Irã, e neste momento, pelo menos naquilo que tanto a imprensa norte-americana diz, quanto as autoridades mais próximas ali ao círculo do poder em Washington DC, mais próximas da Casa Branca e também do Pentágono, não há previsão de se encerrar, pelo menos nem tão cedo. A gente deve ouvir falar de uma paz entre Israel e Irã, até porque a guerra de retóricas neste momento entre os dois países segue acontecendo a todo vapor, os confrontos também. E agora veio essa fala do ministro da Defesa de Israel, o Yoav Gallant, que confirmou que o exército israelense recebeu instruções formais para intensificar os ataques contra alvos estratégicos dentro de Teherã, que é a capital do Irã. A declaração foi feita durante uma visita a uma base militar localizada no norte de Israel, horas depois de novas ofensivas aéreas, aliás, entre os dois países, que elevaram ainda mais o nível da tensão lá no Oriente Médio nas últimas horas. E quando a gente fala nível da tensão no Oriente Médio, é porque existem outros países parceiros no Oriente Médio, tanto dos Estados Unidos quanto, obviamente, do Irã. E aí há um receio aqui nos Estados Unidos de que esses atores vizinhos sejam literalmente empurrados para uma guerra, e aí seria a ampliação desse conflito que a gente está acompanhando aí praticamente há uma semana. Gallant afirmou que Israel está preparado para qualquer cenário, dando aí indicativos de que realmente uma possível guerra, aliás, esse já é o termo utilizado pelo embaixador de Israel nos Estados Unidos desde o início dessa semana, né? Ele já trocou a palavra conflito pela palavra guerra, dando um novo sentido e ampliando realmente isso. E o Gallant, que é o ministro da Defesa de Israel, deu esse indicativo ao dizer isso, que Israel está sim preparado para qualquer cenário e que as forças de defesa já têm autorização para ampliar as operações diretamente em território iraniano. Ainda segundo ele, Nonato e Paula, a prioridade agora é desmantelar a capacidade militar iraniana e impedir o envio de armamentos aos grupos aliados do Irã na região, como, por exemplo, a organização terrorista Hezbollah, que fica no Líbano, e os Houthis, que ficam no Iêmen. Essa escalada acontece menos de 48 horas depois de uma nova troca ali de mísseis e de drones entre Israel e Irã. Aliás, fontes iranianas, e é importante a gente também falar sobre Irã, porque pouquíssima notícia vem de lá, eles estão quase que sem internet. As notícias oficiais do Irã basicamente são dadas pela TV estatal deles, né? Então a gente precisa também falar, porque eles estão, de todas as formas, tentando dizer que Israel é a culpada por isso, e essas fontes militares iranianas que têm dado entrevistas aos veículos lá de Teherã, que têm trazido informações para o Ocidente, acusam Tel Aviv de ter destruído um centro de comunicação das Forças Armadas perto de Qom, a cerca de 140 quilômetros do sul da capital Teherã. E por isso, em resposta, o Irã lançou mísseis contra posições militares israelenses na Galileia. São relativos, portanto, aos últimos ataques que aconteceram nas últimas horas. Esse ataque
de Teherã contra uma base israelense na Galileia danificou também uma base aérea, mas, de acordo com essas fontes iranianas, não deixou mortos, viu? Nos bastidores, cresce a preocupação sobre o envolvimento direto dos Estados Unidos. Inclusive, Emmanuel Macron, presidente francês, ontem falou sobre esse assunto. Donald Trump se esquivou ao voltar para Washington com relação a isso e confirmou para a imprensa na Casa Branca, ao voltar da reunião lá do G7, que busca manter o país fora de um novo... E aí, abre aspas, foi assim que ele chamou, foi assim que ele tratou. Pântano no Oriente Médio, fecha aspas. Então, Donald Trump ontem, em conversa com jornalistas lá na Casa Branca, disse que não pretende colocar os Estados Unidos numa nova guerra, sobretudo numa nova guerra pantanosa no Oriente Médio. E afirmou que vai, abre aspas, agir se os interesses americanos forem ameaçados. Fecha aspas, mas evitou confirmar qualquer movimentação de tropas. E aí a gente responde aqueles muitos posts da internet, ou melhor dizendo, na internet, que dão conta de que há uma grande movimentação aérea dos Estados Unidos, da Força Aérea Americana, nesse momento em direção ao Oriente Médio, e que esse envio, que essas tropas estariam indo para ajudar Israel, para fortalecer militarmente Israel. Donald Trump negou. A gente vai seguir daqui acompanhando Paula e Nonato e todo mundo que nos acompanha, porque durante essa edição do Jornal da Manhã eu ainda volto para a gente atualizar tudo o que está acontecendo, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no restante do mundo. É com vocês no estúdio. Muito obrigado, Eliseu Caetano, atualizando para a gente essas informações direto dos Estados Unidos. Eu já vou passar a palavra aqui para o professor Marcos Vinícius de Freitas, que está com a gente também nesta manhã. Professor, quando a gente ouve a defesa de Israel dizendo que vai intensificar ataques em pontos estratégicos como objetivo, o que mais pode ser estratégico à medida que nós já tivemos ataque a instalações militares no ano passado, nesse ano ataques, ou pelo menos próximo das instalações nucleares, morte de alguns representantes importantes das forças de segurança iranianas. O que mais pode estar vindo por aí na ideia de Israel, hein, professor? Um dos conceitos, né, se você busca o colapso do regime, é justamente atacar as fontes de infraestrutura que tem o fornecimento de serviços à população. Então já fizeram isso com relação ao ataque a usinas, né, de processamento de energia. Você pode ter também a questão de ataques a represas. Você pode criar aí uma série de ataques que criem verdadeiramente uma situação muito difícil para a população civil, buscando a partir disso que ela se revolte contra o regime e contra o governo que está naquele momento, justamente pela deterioração da vida e da qualidade de vida. Então, esta provavelmente deve ser uma forma de retribuição que se observará nas próximas horas. E, obviamente, que está muito claro que eles conseguiram reduzir substancialmente a capacidade de resposta do Irã neste processo todo. Agora, resta saber também o que ainda existe em toda essa situação. E também, e aqui é muito interessante, Nonato, de saber quantos cientistas ainda existem dentro do programa nuclear iraniano que não foram eventualmente eliminados. Foi muito interessante saber, por exemplo, que uma das fontes para o conhecimento desses cientistas eram justamente as inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, não é? Os cientistas que eram com quem se conversava e depois eram feitos os relatórios e a partir disso se criava uma série de coisas. E aí surge todo este conhecimento necessário para a eliminação deles. Então, existem várias coisas ainda que podem ser feitas. Eu tenho certeza que o governo Netanyahu tem aí uma lista já de objetivos em razão daquilo que nós já vimos. E, obviamente, resta saber como o Irã terá ainda a capacidade de responder. O Zé Maria, tem uma coisa interessante também no conflito, é que a gente tem poucas informações do Irã, né? Poucas imagens, uma discussão menos aberta, até porque o trabalho da imprensa independente por lá também é mais complicado, é mais cerceado. E não sei até que ponto isso é, entre aspas, produtivo para a autoridade iraniana, à medida em que não mostra a sua destruição, não mostra as suas vítimas, ou seja, não sensibiliza o mundo do que está acontecendo internamente também, né, Zé? Pois é, nós estamos vivendo um momento de informação, né? De informação imediata.
Veja bem que esta guerra entre Israel e Irã, em outros tempos, era uma guerra noticiada nas páginas mais secundárias e não tinha tanta importância. E agora chama a atenção do mundo e disputa as principais páginas dos jornais de todo o mundo, né? Ou seja, a comunicação acabou sendo incluída num processo de guerra. No caso do Irã, uma teocracia e uma ditadura muito intensa, não há a possibilidade da população iraniana discutir abertamente o que está acontecendo e quais são as consequências desta guerra. A informação na guerra é um dado muito importante. É por isso que Israel se orienta, olha, não vamos mostrar imagens dos estragos, isso pode calibrar o alvo dos iranianos contra Israel. A gente não pode mostrar também o que está acontecendo aqui, porque a informação é importante. E o Irã joga muito com isso, então não libera informação. Mas também, Nonato, lá no Irã, as notícias que chegam são de que lá está faltando, a internet não está funcionando, ou funciona muito precariamente. E, evidentemente, também a internet controlada. Os iranianos não têm acesso ao mundo aberto da internet. Daí a dificuldade de se obter informações exatamente do Irã. Mas é uma guerra que chama a atenção do mundo inteiro. Em alguns casos aí, a gente vê bombardeio ao vivo, né?